King Kong, Abu, Babão, Cheetah, Glick, Marcel, César, Rafik, a cultura pobre. A cultura pop está repleta deste animal, cara. E só que provavelmente nada disso seria possível se não fosse a existência de um outro macaco. Se não fosse a existência de um outro macaco. Eu fui amaldiçoado. Exatamente, eu fui amaldiçoado. Não consigo mais falar a palavra macaco sem a voz do Serginho Malandro. Tristeza. Mas existe uma forma de quebrar essa maldição. É só você comprar no meu link da Amazon. É só você dar like neste vídeo, porque o poder do seu like vai me fazer falar a palavra macaco novamente. Muito obrigado. Então hoje nós vamos falar sobre este que provavelmente é um dos mais influentes macacos, obrigado, da cultura pop. Nós vamos falar sobre o Rei Macaco. O Rei Macaco foi publicado aqui no Brasil há pouquíssimo tempo pela editora Pipoca e Nanquim, exatamente, numa edição grandona, e eu simplesmente não consigo acreditar que isso aqui permanecia inédito no Brasil, cara. Porque já foi publicado no Brasil tanta coisa pior do Milo Manara, que isso daqui não faz sentido não ter saído ainda. O Rei Macaco é uma parceria entre Milo Manara e Silvério Pissu, e aqui eles fazem uma reimaginação de um dos personagens mais influentes da história, cara. Só pra te ter noção, saiu há pouco tempo o trailer de um jogo de videogame com o Rei Macaco como personagem principal, e é um trailer inacreditável, de um jogo chinês simplesmente maravilhoso. O Rei Macaco ele serviu de inspiração para várias outras coisas, como tu pode ver em filmes, seriados e inclusivemente num dos personagens mais famosos da história da cultura pop. O Rei Macaco serviu de inspiração pro Goku. Oi, eu sou o Goku! Só que aqui, nessa historinha, o Milo Manara e o Silvério Pissu, eles reimaginam a história com uma pitada muito mais política. Então tu vê o Rei Macaco sendo praticamente um revolucionário, onde ele tenta quebrar as regras do sistema e se estabelecer como alguém muito poderoso para simplesmente libertar o povo. Muita coisa aqui nessa obra vai ser completamente gratuita. Eu tenho que te advertir sobre isso. Essa é a minha visão. Só que eu não vejo isso como um problema, certo? Porque eu entendo que autores diferentes têm visões diferentes e querem expressar isso. Só como exemplo, a gente teve há pouco tempo sendo publicado aqui no Brasil um mangá chamado A Besta, que saiu pela editora New Pop. E lá o autor, o Hideki Mori, ele quis dar uma reinterpretação do Musashi. E isso gerou uma baita polêmica por causa da forma que ele abordou. Tu pode conferir no nosso videozinho aqui sobre isso, cara. Só que eu não acho que tu mudar e querer mostrar a tua ideia de como seria aquela história, eu não acho isso um problema, cara. Eu vejo como uma forma do autor, do artista, realmente expressar o que ele quer passar. Então, não vejo isso como um problema. Apesar de ter algumas cenas de sexo completamente desnecessárias, ainda assim é uma obra bacana e vale a pena ser lida. Entretanto, eu gostaria de fazer um parênteses, não divagando muito, mas um parênteses. Mesmo não sendo nem de perto uma das melhores obras do Milo Manara, eu acho interessante que você aí que está sentado assistindo, adquira esse quadrinho. Sabe por quê? Porque ele abre um precedente. Eu fiquei sabendo por fontes quentes, eu repito, fontes muito quentes, que quase que em sua totalidade as obras do Milo Manara estão completamente disponíveis para ser publicada aqui no Brasil por qualquer editora que se interessar. Isso que tu ouviu, cara. Qualquer editora pode publicar praticamente qualquer uma das obras do Milo Manara, porque tá tudo livre. Então, se isso daqui vender legal, é bem capaz do Pipoca pensar, poxa, vale a pena investir nisso. E a gente tem uma chance bacana, porque o Pipoca tá lançando agora pro final do ano uma obra com o Jodorowsky. E se tu tá esperto, aqui no Minha Prateleira a gente já falou sobre uma obra em parceria do Manara e do Jodorowsky, que foi Borgia, que muita gente gostaria de ler, mas está bem complicado de conseguir. Então temos aqui um precedente para a publicação disso daqui, que saiu há pouco tempo lá fora novamente, em um volume único. A gente tem chance de ver obras como O Perfume do Invisível, que quase saiu no Brasil, só que tivemos alguns problemas aí, então não deu muito certo. A gente tem a chance de ver, por exemplo, Viagem a Tulum. Cara, tem
muita coisa boa que merece voltar pro Brasil, e aqui a gente tem uma boa chance de fazer isso acontecer. Fechando esse parênteses e retornando aqui pro Rei Macaco, o interessante aqui é tu ver a arte do Milo Manara lá no início, porque ele não tava com a arte completamente estilizada do jeito que a gente conhece hoje em dia, era algo muito mais realista. E isso é interessante pra caramba, porque apesar de ser uma obra de fantasia, a realidade que ele coloca no traço é muito legal. Diferente da maioria dos trabalhos dele, cara, tu vai ver a arte sendo colocada praticamente em páginas inteiras, cara, com pouca separação de quadro. E quando os quadros são separados, eles são separados de uma forma muito distinta, assim como o Drulé fazia no trabalho dele, assim como o J.H. Williams faz também, cara, muito legal mesmo. Eu acho que vale completamente por isso. Opa, regravando um pedacinho aqui que deu problema e eu só fui ver na hora da edição, cara. Mas mais ou menos o seguinte, o que eu falei naquele trecho foi que o quadrinho em si, ele quer te passar uma ideia legal. E é interessante até toda a questão da busca por conhecimento e tu tá sempre tentando te aperfeiçoar, isso é bacana. Mas eu acho que ele tem uma falha, por muita questão até da própria arte do Milo Manara, é que as cenas de batalha, por exemplo, é tudo muito condensado, sabe? Por exemplo, tem um momento que o Rei Macaco ele vai enfrentar um inimigo e tudo se resolve num quadro só. E, cara, é muito ligeiro, é muito atropelado, sabe? Então isso eu achei um ponto meio falho. Mas, mesmo assim, ainda é uma história legal. Fora isso, é interessante porque é muito divertido. É uma correria desenfreada, cara. Tu vai ver o Rei Macaco sem alma e sem coração correndo atrás das pessoas loucamente. E isso é interessante. Como eu falei, a questão da sexualidade é um pouquinho exagerada e desnecessária? Sim, é sim. Mas vale pelo precedente que isso daqui vai abrir. Então, se o Rei Macaco te chamou a atenção de alguma forma, temos link aqui na descrição. Se tu já leu essa obra, se tu leu alguma outra obra do Milo Manara, se tu gostaria que alguma obra dele fosse publicada aqui no Brasil, deixa aqui nos comentários que a gente vai discutir essa beleza. Muito obrigado pelo teu tempo e atenção. A gente se vê na próxima. Soy un soñador con la bandera en mi mano, la bandera roja con el símbolo de paz. ¡Vamos, Macaco!